Vamos ter aí a próxima ligação, aguardar o Olivan completar. Enquanto isso, o que nos traz aí? Hoje já vi preços mais baixos na bomba de gasolina, reflexo aí do que você já tinha comentado sobre uma redução grande aí nos barris de petróleo, né, Roberto? Exatamente, o barril de petróleo continua numa baixa muito impactante. Hoje o barril está em torno de $27. Nós, há 15, 20 dias atrás, a gente estava 54, 57. O que isso significa? Que o preço realmente caiu muito. E aí a gente vai ter duas coisas, ou seja, o preço vai ter que chegar às bombas. Como eu estava comentando hoje, nos Estados Unidos bateu, o primeiro estado chegou a $1 o galão, né? Lá nos Estados Unidos é diferente aqui do Brasil, porque lá eles contabilizam o galão, que seria 3,8 litros. Chegou a $1. Então realmente já chegou a um patamar muito baixo lá nos Estados Unidos. Acredito que aqui no Brasil vá também chegar nesse patamar. Inclusive a própria Petrobras já anunciou uma baixa para amanhã nas refinarias, né? E você tem orientado aí alguns clientes seus a fazer um ajuste de contas aí para passar por essa crise que já não temos como evitar esse nome, né? O brasileiro, Flávio, ele está muito acostumado com crises, muito acostumado com recessão. Porém, você está lá brigando dentro do seu comércio para vender, é uma coisa. Quando você é retirado do seu comércio, é fechado, essa dificuldade ela redobra. O que fazer? Alguns estão tentando se reinventar, as grandes empresas têm ajuda, queira ou não queira, têm ajuda do governo federal, e a maior preocupação que a gente tem aqui, que eu venho externando o tempo todo, é com as pequenas empresas, com aquelas pessoas que são autônomos, né? Como é que essas pessoas vão ser enxergadas pelo governo? Nós estamos tentando a conexão aqui no Instagram, gente, tá vendo aqui a dificuldade, eu estou tentando, mas pelo YouTube, Twitter e Facebook estamos transmitindo ao vivo. Estou aguardando a próxima ligação. Vamos falar com Erivelton de Paiva. Linha, viu, Flávio? Obrigado, Erivelton de Paiva, contador e empresário. Boa noite, bem-vindo. Tudo bom, Erivelton? Boa noite, Flávio. Boa noite, Roberto. Boa noite, ouvintes da Rádio Cidade. Boa noite, Erivelton. Bom, vamos agora, você como empresário e conhecedor do assunto, quais os impactos nesse momento nas empresas, num momento de início aí de isolamento social, Erivelton? Bem, Flávio, as restrições que foram impostas aí pela pandemia causou de uma forma muito evidente a paralisação total ou parcial das atividades das empresas que produzem no país, né? Que são as empresas de comércio, serviço, bem como também as indústrias. Com isso, a gente pode perceber que com essa paralisação a gente pode sentir aí o impacto mais gravoso que essa crise pode causar, que é um desemprego em massa. Também com a redução significativa das receitas das empresas, a crise Covid-19 irá prejudicar fortemente a liquidez e o custo do capital, que com certeza vai aumentar. Outros impactos também relevantes podem ser percebidos, né, nas empresas, que impactam aí no custo, na formação do custo. Uma vez que a gente vive uma economia globalizada, a disparada do dólar, ela tem reflexos na formação de custos, tanto das grandes empresas, como também das empresas médias, como também das empresas de pequeno porte. Também a gente pode... Sim, pois não? Erivelton, você como contador, como é que você tem orientado seus clientes? O que os empresários podem fazer para diminuir esse impacto nesse momento aí, onde todos estão fechando restaurantes, bares, academias, enfim, tudo pelo isolamento social e em combate ao impacto, em combate ao coronavírus aí? Flávio, é muito importante, né, orientar não só os empresários, mas a sociedade como um todo, que devem buscar as fontes confiáveis, né? Fontes que sejam oficiais e confiáveis. Ainda nesse momento de uma crise profunda, em que todos se preocupam em como cuidar da saúde, como sobreviver a toda essa crise que estamos vivendo, ainda tem gente aí produzindo fake news e que, portanto, é muito necessário que a gente tenha as informações confiáveis para que, a partir delas, a gente possa tomar
as decisões e orientar as empresas para que sigam no caminho certo. Diante do cenário de certo de mudanças no comportamento dos consumidores, os empresários e empreendedores devem pensar muito fortemente e com muita responsabilidade sobre a saúde financeira dessas empresas. E fazendo um comparativo aqui, Flávio, é importante a gente perceber que assim como o oxigênio está para a vida humana, o caixa está para a vida das empresas. Então é muito importante que as empresas percebam isso e tomem providências de preservar o caixa. Como é que elas podem preservar o caixa? Em uma gestão de crise tem duas vertentes. A primeira vertente é a redução de gastos, seja ele custos, despesas, investimentos. E a segunda vertente é o aumento ou manutenção das receitas. Nesse momento a gente não tem como muito pensar em aumento de receitas e temos que pensar em manutenção de receitas. As empresas têm que se reinventar, buscar outras formas de manter essas vendas para que possa manter essas receitas, o que é oxigênio para a vida delas. Pensando quanto às pessoas que estão envolvidas nas empresas, é muito importante, Flávio, nós percebemos que as empresas, os empresários devem tentar preservar ao máximo os empregos nesse momento, para tentar evitar os impactos negativos dessa crise e fazendo uma reflexão que a demissão ela causa nesse mesmo momento um pagamento, saída do caixa. Esses efeitos eles não são desejáveis para a empresa nesse momento, uma vez que a gente entende que essa crise ela é temporária. É uma crise que está vinculado a essa crise da saúde, que uma vez que o controle da disseminação desse vírus ele seja efetivado aí pelas autoridades médicas e sanitárias brasileiras, as empresas terão uma retomada no curso da economia, né? Terão uma retomada. E essas vagas que foram deixadas, que foram desocupadas, elas naturalmente elas terão que ser ocupadas por uma nova contratação. Então, aquele empregado que já estava servindo a empresa, né, com muitas vezes com alto grau de qualificação, com investimento sobre aquela mão de obra, vai ter que ser retomado novamente. Então, as empresas terão, no momento em que essa crise passar, que recontratar essa mão de obra que foi demitida agora, o que já, frisando, né, não é bem-vindo saídas, despesas novas nesse momento que a gente tem que preservar a caixa da empresa. Ou seja, Erivelto, o que você está dizendo é que os empresários têm que sentar, têm que fazer conta, têm que analisar, têm que procurar pessoas para poder entender quais são as atitudes que devem ser tomadas e qual é a consequência, não é isso? Exatamente. Pois é. E agora você falou da mão de obra, isso é uma coisa que a gente está muito preocupado realmente, né? A questão dos empregos. O que você poderia nos dizer aí em relação às medidas tomadas pelo governo, né? A gente viu que Bolsonaro lançou uma coisa, depois modificou a MP e assim, tá todo mundo, as pessoas me perguntam, não conseguem entender. O que você poderia nos dizer aí a respeito disso? Roberto, algumas medidas já foram tomadas né, pelo governo federal, assim como também algumas medidas dos governos estaduais e municipais, algumas medidas já foram adotadas, né? É importante perceber que essa crise é inesperada, né? Ninguém realmente não tinha precedente sobre ela e todas essas medidas ainda estão em formação. Algumas medidas já foram tomadas, né? Medidas de proteção ao emprego, né? Para preservar os empregos, com a medida 927, né? Que estabeleceu aí, na verdade ela não estabeleceu algumas condições já existentes nas regras trabalhistas foram apenas flexibilizadas aí pela medida 927, a medida provisória 927, tratando aí de teletrabalho, de antecipação de férias individuais ou coletivas, como também banco de horas, entre outras medidas, né, como por exemplo o diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Todas essas medidas são medidas protetivas ao emprego. Muito bom. E na sua opinião,
Na sua opinião, o governo acertou aí nessas medidas? Sim, na minha opinião, o governo acertou nessa medida, inclusive acertou na revogação da suspensão, né, de 4 meses. Na minha opinião, essa é uma medida que poderia gerar, com certeza ia gerar graves danos, né, porque imaginar um empregado que tem uma remuneração do salário e ter a suspensão da sua remuneração durante 4 meses, não sei se seria a melhor solução. Realmente, essa medida provisória 927, ela trouxe pontos positivos e, na minha opinião, o nosso presidente acertou na revogação do artigo 18, que retirou dela a suspensão por prazo de 4 meses. Erivelton de Paiva, gratidão pela sua participação e voltamos a entrar em contato para tirar dúvidas, afinal de contas você tem conhecimento de causa no assunto e conte conosco também. Gratidão e Deus abençoe. Muito obrigado, Flávio. Então, boa noite. Ok, vamos agora falar de um assunto que foi